Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Edgar e o nosso assunto de hoje é os termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração são aqueles que complementam o sentido de verbos e nomes. Quando eu falo nomes, eu me refiro a substantivos, adjetivos e advérbios. Os termos integrantes da oração são estes: o complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Então, na aula de hoje, nós iremos conhecer cada um destes termos integrantes. Para começar, o complemento verbal é aquele que complementa o sentido dos verbos. Divide-se em objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é aquele que complementa o sentido do verbo transitivo direto. Importante: o objeto direto não utiliza preposição. Exemplo: comprei um telefone. Nós temos aqui um verbo comprei, que é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento para ter sentido. Se eu falar apenas comprei, você irá me perguntar: comprou o quê? Então, o verbo comprei, ele necessita de um complemento. Comprou o quê? Um telefone. Então, este um telefone é um objeto. Perceba que este objeto, ou seja, este complemento, ele não tem uma preposição. Então, o objeto direto complementa o verbo sem utilizar preposição, certo? Já o objeto indireto é aquele que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Importante: o objeto indireto ele utiliza preposição. Exemplo: Mário gosta de música. Mário gosta de quê? De música. Então, este termo de música é o complemento do verbo. Perceba que este complemento, ou seja, este objeto, ele utiliza uma preposição, que é a preposição de. Como este objeto está utilizando uma preposição, então nós iremos chamá-lo de objeto indireto. Então, esta é a diferença entre o objeto direto, que complementa o sentido do verbo, mas não utiliza preposição, e o objeto indireto, que complementa o sentido do verbo, porém utiliza uma preposição. Outro tipo de complemento é o nominal, que é aquele que complementa o sentido de um nome. Este nome, como eu falei no início, pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Importante: o complemento nominal sempre irá utilizar obrigatoriamente uma preposição. Exemplo: Joana tem medo de insetos. Joana tem medo de quê? De insetos. Então, este termo de insetos está complementando o sentido do nome, que no caso aqui é um substantivo medo. Ela estava ansiosa pelo seu retorno. Pelo seu retorno é o complemento do adjetivo ansiosa. Ansiosa pelo quê? Pelo seu retorno, né? O árbitro agiu favoravelmente ao nosso time. Ao nosso time está complementando o sentido de um advérbio, né? Favoravelmente. Agiu como? Favoravelmente. A quem? Ao nosso time. Então, ao nosso time é o complemento nominal, certo? Então, o complemento nominal, ele irá complementar o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, como no primeiro exemplo, ou um adjetivo, como no segundo exemplo, ou até mesmo de um advérbio, como no terceiro exemplo. Então, a função do complemento nominal é complementar o sentido de um nome. Vamos agora ao último termo integrante, que é o agente da passiva. O agente da passiva é o termo que expressa quem pratica a ação verbal, na voz passiva. É geralmente introduzido pelas preposições por e de. Como assim? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Meu apartamento foi invadido pelas formigas. Quem realizou a esta ação? Quem invadiu o apartamento? O apartamento foi invadido pelas formigas. Então, pelas formigas é o agente da passiva. A praça estava rodeada de pinheiros. Quem estava rodeando a praça? A praça estava rodeada
de Pinheiros, né? Então, de Pinheiros é o agente da passiva. Então, o agente da passiva é o termo que expressa quem pratica a ação verbal na voz passiva. Então, geralmente, a voz passiva será introduzida pelas preposições por e de, aí como nos exemplos. Então, hoje nós aprendemos quais são os termos integrantes da oração: complemento verbal, que pode ser objeto direto ou indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.